Fala, torcedor alvinegra, mais um dia de notícias do nosso Botafogo, mais informações, jogadores aí que vão para a seleção, tá, galera? Estão na lista de pré-convocados. E vamos falar também aqui sobre outros tópicos importantes que vocês já viram no título, na thumbnail, né? Reforço para o Botafogo, entre outros. Então acompanha a matéria e eu já volto com vocês. E o Botafogo apresentou um novo treinador, hein? É ele, o português Renato Paiva, que chegou e já quer conquistar a confiança da torcida. Way, em português, caminho. É o Botafogo em correção de rota depois dos 2 primeiros meses da temporada. Renato Paiva é o treinador que tanto custou a chegar. O 4º português da era SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. 54 anos, contrato até dezembro de 2026. A primeira coisa que me fez aceitar o projeto foi... está aqui. Foi o escudo. A grandeza e a história deste clube, que ainda por cima chega no momento em que venho treinar o campeão da Série A brasileira e o campeão da Copa Libertadores. Paiva não era a primeira opção, mas se dispôs a abraçar o Botafogo Way, modelo de jogo ofensivo que John Textor, dono do futebol do clube, quer ver em campo. A equipa vai convencer os torcedores que não gostam do nome ou que estão desconfiados com o nome. Nós vamos, dentro do campo, convencê-los e estou convencidíssimo que rapidamente o Botafogo voltará aos níveis que tinha com o Arthur Jorge. Apesar dos 15 anos de trabalho nas categorias de base do Benfica, a carreira de treinador do Renato Paiva ainda é inicial. O primeiro trabalho dele foi em 2020. A chegada ao Botafogo é, portanto, o maior desafio até aqui da trajetória do português. Treinar um clube desta grandeza para um treinador é um objetivo, não é um sonho, é um objetivo. Isso, juntando a uma história de gente tão ilustre como Garrincha, Jairzinho. Um passado é glorioso e o presente é de afirmação. Ao fim da apresentação do português, Textor fez uma surpresa, exibiu as taças da Libertadores e do Brasileiro. Um recado aos alvinegros e uma provocação aos rubro-negros. Aproveitem a jornada. Vocês são campeões e não tem motivo para se envergonhar. Digam aos seus amigos do Flamengo que vocês estão no topo da montanha. Não podem nos vencer em um jogo e falar besteira sobre nós, ok? Nós somos os campeões. Venham nos pegar. Mais do que esperado o que aconteceu com o Botafogo nas 2 finais que ele não disputou em fevereiro, que ele jogou fora, finais das quais ele abriu mão. E tem um ditado bem antigo que eu acho que traduz bem o que aconteceu. Quem planta vento, colhe tempestade. O Botafogo colheu a tempestade. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho aqui e em todos os canais da TNT Esportes, para você não perder os nossos vídeos, os nossos conteúdos exclusivos e as lives que rolam por aqui também. Beleza? Bom, 4-0. É a distância hoje. 2-0 na ida e 2-0 na volta. É a distância hoje do Racing para o Botafogo. O Racing é um time estruturado, bem treinado, com boas individualidades, um coletivo que funciona, uma ideia clara de jogo, boas soluções ofensivas. E o Botafogo hoje é um não time. O Botafogo tem peças, vários jogadores ali campeões brasileiros, titulares do título de 2024 do Brasileiro e também da Libertadores da América, porém, sem o mínimo de organização, de ideia tática, de planejamento tático, de identidade, de jogadas trabalhadas, de alternativas pensadas e estruturadas para se chegar ao gol adversário, o Botafogo como time hoje simplesmente não existe. Então, quando uma final é disputada entre um time e um não time, o resultado todos sabemos. Todos sabíamos que o Botafogo não ganharia do Racing. Vamos falar o português, claro. Você sempre abre a possibilidade para o inesperado, né, para o imponderável. Imagina, né? O Racing tem um jogador expulso no primeiro minuto de jogo, o zagueiro faz um gol contra, muda a atmosfera do jogo. Mas em condições normais, não ia ter como. O Botafogo não tem nada. O Botafogo expôs não só a sua marca a esse constrangimento de jogar 2 finais fora. Você jogar uma final fora contra o Flamengo, seu maior rival. Você jogar uma final internacional fora. Você abrir mão de 2 títulos que o Botafogo não possui na sua galeria.
é expor a instituição. Não só a instituição foi exposta e a torcida foi exposta a esse constrangimento, como os jogadores também. Os jogadores hoje são jogados em campo como um bando, sem o comando que se espera, e sofrem a pressão por isso. A vaia primeiro é para eles. O xingamento da arquibancada, o apupo, é em cima deles. Estoura neles primeiro. Acho que o que está sendo feito é o desrespeito também a eles. Ah, o time está apático. Não. O time está correndo errado. O Savarino virou bagre. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não ganhou a eleição, mas deveria ter ganhado. O Savarino hoje é irreconhecível. O Barbosa, num time estruturado, com um parceiro de zaga que elevou o seu nível, com um treinador que consertou a defesa quando chegou, era outro jogador. Hoje, é um deslocado em campo. Completamente alucinado em campo. Por quê? Porque falta comando. Ninguém se destaca. Tirando o John, que estourou um monte de bola nele, ele teve que se virar tanto em Avejaneda como ontem no Rio, ninguém se destaca. Individualmente falando, é impossível se destacar desse jeito. É impossível ganhar do Flamengo uma final nacional com o Carlos Leiria no comando. É impossível achar que o Caçapa vai chegar em 3 dias, vai provocar uma revolução capaz de bater o atual campeão da Sul-Americana, um time bem treinado, com um trabalho já de mais tempo do Gustavo Costas. É ignorar os processos. E aí eu quero falar de John Textor, que para mim ignorou todos os processos. E se você investe no futebol, Textor, você sabe que o futebol tem paixão, tem cobrança. Você ganhou hoje, amanhã você vai ser cobrado para ganhar de novo. Ninguém vai tirar aqui o mérito do Textor de ter sido o cara. A gratidão vai, porque ele não fez isso por filantropia, ele fez porque ele é um investidor, porque ele viu no Botafogo uma possibilidade de obter lucro, e até aí, tudo bem, é do negócio, faz parte, né? Mas eu entendo que o Textor seja reconhecido como o cara que evitou o fechamento do Botafogo. Porque com a dívida de 1 bilhão e com a receita que tinha, o Botafogo, em poucos anos, deixaria de existir. A verdade é essa. E quando o John Textor chega, quando a SAF chega, bela hora para ter um bichinho aqui atrapalhando. Quando a SAF chega e vira essa realidade, o Botafogo ganha um respiro, uma possibilidade de futuro. Não existiria esse futuro sem o John Textor. Ok, ele vai ocupar esse lugar na história. Ele vai ocupar o lugar na história do investidor que possibilitou ao Botafogo vencer o maior título da sua galeria, que é a Libertadores da América de 2024. Foi ovacionado, recebeu corinho, carinho da torcida, foi pro trio elétrico com os jogadores na praia de Botafogo depois do título da Libertadores, naquele fim de semana mágico de 30 de novembro, 1º de dezembro. Show! Mas a vida seguiu. E ele errou. Ele errou. Ok. Eu vou aqui ponderar que ele não contava com a saída do Arthur Jorge, tanto que ele tinha feito um contrato de 2 anos e esperava que o Arthur normalmente seguisse o trabalho em 25. Foi pego de surpresa. Ok. Também vou entender que contratar o primeiro treinador que você enxergar na esquina pode ser um erro muito grave, do qual você vai se arrepender amargamente depois. E eu também nunca preguei isso, que o Botafogo contratasse o primeiro que tivesse disponível. Agora não dá para ficar 60 dias sem técnico, num período em que você vai ter 2 decisões para disputar, 2 títulos importantes e inéditos para a história do clube para disputar. Você não pode simplesmente jogar fora esses 2 títulos. E o Textor jogou fora. Então não adianta ele ficar irritado com a cobrança da arquibancada, com a cobrança da rede social. Não adianta ele ficar irritado com os jogadores que cobraram lá em Avejaneda, que citaram que o planejamento, depois tiveram que voltar atrás, por pressão provavelmente, mas citaram que o planejamento estava falho, e eles estão corretos, o Barbosa e o Savarino, quando afirmam isso, corretos. Não adianta, porque aí, Textor, se você não quiser lidar com cobrança, com esse tipo de cobrança, você pode investir em outra área, que não envolva paixão, que não passe pelo escrutínio diário, trabalho que não é analisado pela imprensa, pelos influenciadores. Você pode procurar um outro ramo de atuação. Existem vários negócios no mundo para você investir. A partir do momento que você investiu no futebol, você tem que lidar com a pressão e não pode ignorar os processos. Eu não deveria falar sobre isso, eu não preciso ensinar isso pro John Textor, né? Achar que você vai botar um time em campo com qualquer comando e que vai dar certo é loucura.
Você não pode expor a marca Botafogo a esse nível de improviso, jeitinho, bagunça e constrangimento. Tudo isso gera o constrangimento final que vem em forma de resultado. Se você somar as duas finais, a Supercopa, que é jogo único, e os 2 jogos da Recopa Sul-Americana, o Botafogo tomou 7-1 no agregado. E nas 2 decisões que disputou em fevereiro, o Botafogo tomou 7-1. O Botafogo tem 9 derrotas no ano. 9 derrotas. Não quer tratar o Campeonato Carioca como prioridade? Tá bom. Ok. Mas terminar em 9º? Não pegar nem a Taça Rio, nem a vaga de Copa do Brasil? Esqueceram que o estadual dá a vaga agora para a Copa do Brasil? E aí o Botafogo vai ter que ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Libertadores, ou ficar na zona de classificação da Libertadores dentro do Brasileiro para chegar à Copa do Brasil de 26. O Botafogo corre o risco de em 26 não ter nem Copa do Brasil, nem Libertadores. E aí vocês querem que a gente venha para cá bater palma pro planejamento do John Textor? O John Textor vai ficar irritadinho. Porque o John Textor vai pegar as coisas e vai embora. Vai mesmo! Na primeira cobrança, na primeira pressão, ele vai pegar as coisas e vai embora. Que bonito! Muito fácil na hora que ganha e na hora que perde. Não vai lidar com a cobrança? Não vai lidar com a pressão? Vai pegar a medalha e distribuir para o torcedor? Melhor nem descer para pegar a medalha. Para fazer esse papelão de pegar a medalha e jogar para arquibancada? Melhor nem ir, cara. Para fazer esse papelão. Então, John Textor, o dia que você acertar como você acertou em 2024, aplausos. Agora, os acertos que você teve não vão te dar um salvo-conduto habeas corpus eterno. Agora eu posso errar tudo porque eu acertei em 2024, porque eu dei uma Libertadores pro Botafogo. Agora eu posso tocar o clube à distância, com desleixo. Não. Não. Vai ser cobrado por isso. Ou então vai brincar de outra coisa, como eu já disse aqui. Sobre Renato Paiva, é importante dizer o seguinte. O Textor esperou 2 meses para trazer um técnico que estava desempregado? Eu discordo, eu acho que não foi isso. Porque, lembre-se, antes de Renato Paiva, se conversou com o André Jardine, se conversou com o Vasco Matos, inclusive chegou até acerto com o Vasco Matos, se conversou com o Mantini, que pediu um salário nas alturas. Isso, eu não estou nem falando de Tite, Tata Martino, porque eu nem tenho confirmação disso. Estou falando só desses 3 nomes aí. Então, o Renato Paiva é, no mínimo, a 4ª opção. Ao longo desses 2 meses, o Textor tentou outros nomes. Não deram certo. Renato Paiva. Técnico português, mantém uma certa coerência das últimas escolhas, porém o trabalho que fez no Brasil não foi dos melhores, no Bahia em 23, apesar de campeão baiano. Ele toma um 6-0 do Sport na Copa do Nordeste, cai na primeira fase, entrega o time na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. No Toluca até faz um trabalho ok, mantém o time ali em 2º, 3º, o campeonato todo, cai no playoff, cai nas quartas de final. Ok. Mas aí eu vou discordar. O Textor não esperou 2 meses. O Textor fez entrevistas com outros nomes. E foi tomando não, o tempo foi passando, no final, apertou, porque ele tinha que definir essa semana o técnico. Não tinha jeito. Porque se você vai ficar 1 mês sem jogar, entre a Recopa e o Brasileiro, não adianta você definir esse técnico no dia 10 de março. Você jogou fora os 30 dias da pré-temporada. Então, era para ser nessa semana. O prazo apertou, ele foi para a 4ª opção. No mínimo, 4ª opção. Talvez tenha sido a 5ª, talvez tenha sido a 6ª. Mas no mínimo, a 4ª opção. Ele teve que ir atrás. Um cara que já estava no Rio, a mulher é carioca, ele mora no Rio e tal, e facilitou. Mas está claro que o Botafogo, além de partir atrasado para o Campeonato Brasileiro, em termos de planejamento, de estrutura de um time, o Botafogo não contratou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opções para treinador. Tô sacramentando que vai dar errado? Não. Tô assegurando o fracasso? Não. Pode dar muito certo. Mas a realidade é essa. O Botafogo cometeu erros demais no início de 2025 e que podem custar muito caro a partir do dia 29 de março, quando o time estreia contra o Palmeiras. Só isso no Campeonato Brasileiro. Tá, galera, vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós podemos aqui citar, é bom a gente começar falando, sobre o valor que foi investido aqui. O Botafogo gastou quase 400 milhões em 11 reforços para 2025. Tá, vocês vão ver aqui os nomes e valores de cada jogador. Tá, vamos lá, vamos começar aqui, ó. A gente contratou o Léo Link, que era goleiro, por 10,8 milhões de reais. Marçal veio sem custos, já que ele estava sem clube, tá? Então vale lembrar isso também. O Jair, o zagueiro que veio do Santos,
foi contratado por 71 milhões de reais. David Ricardo por 11 milhões. Aí vem o Wendel do Zenit que vai chegar no meio do ano. O Botafogo fechou o negócio com o Zenit por 123 milhões de reais. Aí agora que entra a brincadeira, né? Na minha opinião, as melhores contratações de Botafogo, que foi o Wendel e Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues foi contratado por 85 milhões,4 milhões de reais. Também trouxe o Arthur, que custou 62 milhões de reais ao Botafogo. Aí agora vem, cara, na minha opinião, é só ladeira abaixo agora, tá bom? Desculpe, mas é só ladeira abaixo, ó. Nathan Fernandes talvez seja uma boa aposta para o Botafogo, que veio por 42,9 milhões de reais. Agora, aqui, irmão, essa contratação aqui foi nível amadorismo puro. Juan Cruz, 48 milhões de reais esse cara foi contratado pelo Botafogo. Cara, olha isso, velho. Olha, com 48 milhões de reais você contratava um centroavante de alto nível. Porém, o Texto, a gente já sabe como que funcionam as coisas com ele. Ele quer fazer as apostas de jogadores novos para vender no fim do ano. Tá? Eu espero que em 2025 esses jogadores rendam e no final do ano eles vão embora para o Botafogo realmente contratar jogadores de alto nível para montar e remontar o seu elenco, né? Aí vem o Elias Manuel, que foi 5 milhões de reais. Eu não entendo porque um cara que estava nos Estados Unidos, se o scout achou tão bom, porque ele veio tão barato, né? Eu vi 5,7 milhões de reais, né? E o Jefinho, mais conhecido como Jefinho Cachaça, por 33,9 milhões de reais. Cara, é muita grana. A maioria aqui é tudo aposta, ó. Vou citar aqui pra vocês, ó. Exceto o goleiro Léo Link, tá, galera? É um goleiro bom. Mas, ó, Jair é bom zagueiro, mas mesmo assim é uma aposta pro Botafogo revender ele. David Ricardo também. Nathan Fernandes, Juan Cruz. Elias Manuel, eu não entendi essa contratação, sinceramente. Jefinho é dessa a isso, tá, galera? É dessa a isso, né? Então não dá pra entender. Ó, agora vamos lá, vamos falar aqui também, galera, sobre o que eu falei pra vocês no início, o que eu falei, na verdade, né? Sobre a lista de pré-convocados, na verdade, aqui, do Botafogo, quer dizer, o nome dos jogadores que estão na lista, tá? Pra simplificar, pra não ficar uma conversa meio que sem nexo. Vamos lá. Botafogo teve Alex Telles e Igor Jesus, que eles estão na lista de pré-convocados. Possivelmente vai ser convocado, tá, gente? Acredito que sim, né? Porque eu não vejo Alex Telles atrás de Alexandre do Flamengo de forma alguma. Entre outras aí, cara, claro, vou mostrar aqui pra vocês aqui eu vou falar, galera, as posições aqui por posições, porque é onde tá os jogadores do Botafogo, tá? Então vamos lá. Nas laterais, ó, temos aqui Alex Telles do Botafogo, Dodô da Fiorentina, Abner do Lyon, Alexandre do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Guilherme Arana, Wanderson e Wesley. Mas aqui, galera, são laterais direitas e esquerda, tá? Então são assim, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, ou seja, 4 para cada posição. Onde, na verdade, 2 ou 3 vão ser apenas convocados. Então acredito que o Telles vai sim ser convocado, né? Apesar do Botafogo estar em um momento ruim, ele é um jogador muito técnico, né? E agora para atacantes aqui, o Igor Jesus de Botafogo. Não, cara, aí vem, ó, Antony tá jogando muito, tá? Agora, olha quem eles querem chamar, Bruno Henrique, velho. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é clubismo não, cara, Bruno Henrique não é jogador de seleção não, velho. Não é jogador de seleção, é jogador pra jogar no Flamengo. Ele foi feito pra aquilo ali. Isso todo mundo sabe, mas pra seleção, pelo amor de Deus, aí tem Hendrick, Estevão, Gabriel Martinelli, joga muita bola. Tem um tal de Galeno do Al-Ahly. Aí Igor Paixão do Feyenoord, João Pedro do Brighton, Luiz Henrique, que estava aqui no Botafogo e foi pro Zenit, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Samuel Lino do Atlético de Madrid, Savinho do Manchester City, Vinícius Júnior do Real Madrid e o Roberto do Corinthians. Galera, se o Igor Jesus... acredito que a convocação do Igor Jesus está sendo disputada apenas aqui pelo Yuri Alberto, que é o jogador do Corinthians, né, vocês sabem, pela posição. Bruno Henrique não vai entrar aqui de 9 de jeito nenhum, tá, galera? Tem o Igor Paixão, é um bom jogador sim, mas dá pra ser convocado, tá, galera? Mas acredito que o Igor Jesus vai ser sim convocado e possivelmente ser o 9. Agora, esperamos que os jogadores que vão jogar ao lado dele toquem a bola pra ele. Não adianta convocar e os caras não dar a bola pra eles, né? Vamos lá. Galera, outra coisa. Oscar Romero assinou com o Internacional. Com o elenco que a gente tem hoje, esse cara aqui cairia como uma luva, tá? No ano passado, tudo bem. Até poderia dar vaga para sair. Mas com o elenco que a gente tem agora, ele seria muito útil ali pro meio campo, velho. Sinceramente, seria muito. Mas tudo bem.
já foi, e obrigado pelos serviços prestados, e que o texto agora, como ele colocou o pau na mesa, como falam no bom ditado, colocou lá, venham atrás de nós, venham nos pegar, Flamengo, não foi assim que ele falou. Espero que ele acorde agora, e com esse treinador que chegou, que vocês viram aí na matéria, que seja uma pessoa que transforme esse elenco do Botafogo em um time vencedor novamente. E o Botafogo, que para finalizar, anunciou a contratação do meio argentino Thiago Lauro, de 19 anos, tá, galera? Mas é para a base, ou seja, para o sub-20. Ele estava no Morón da Argentina, tá, gente? Então, assim, ele é visto como um atleta promissor e vamos esperar que vingue, né? O Textor contrata muito jogador novo aí para fazer dinheiro aí futuramente com revenda, tá, galera? Então esse é mais um vídeo para vocês. Tamo junto, até o próximo. E é nóis.